principal causa do golpe de 1964 foi a rejeição ao Projeto Nacional de Desenvolvimento defendido pelo governo João Goulart, projeto que dava continuidade e aprofundava o projeto iniciado por Getúlio Vargas. Essa é a tese do professor Cássio Moreira, mestre e doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tese sua que deu origem ao livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, de 1961 a 1964. E é com base nesse livro que eu quero falar nesse vídeo sobre João Goulart, o seu governo, nacional-desenvolvimentismo e o golpe de 64. João Goulart, libertou o trabalhador. João Goulart, libertou o trabalhador. Na primeira parte do seu livro, Cássio Moreira discute o legado de Vargas, da Revolução de 30 ao Projeto Vargas, um panorama da economia brasileira no início da década de 60, a trajetória e o pensamento político-econômico de João Goulart até a presidência, a herança de Getúlio Vargas e o projeto trabalhista. Na segunda parte, Cássio Moreira analisa o contexto econômico da crise, apresentando um panorama da economia brasileira na conjuntura de 1961 a 1964. E na terceira parte do livro, o projeto de nação do governo João Goulart. Terceira e maior parte do livro, são 2/3 do livro, onde Cássio Moreira explicita o projeto de nação do governo João Goulart. E, para isso, faz uma análise do discurso, utilizando como fontes as mensagens ao Congresso de 1962, 63 e 64, o Plano Trienal, uma publicação do IBGE sobre as ações do governo e uma gama de discursos e mensagens do presidente João Goulart. O projeto de João Goulart dá continuidade ao projeto de Vargas, mas ele não apenas dá continuidade, como aprofunda esse projeto, com uma proposta de reforma estrutural com forte viés distributivo para a promoção do mercado interno. Na análise de discurso que o professor Cássio Moreira faz em seu livro, em sua tese, em sua pesquisa, ele mostra que João Goulart era coerente com as suas ideias, tanto com o legado de Getúlio Vargas, quanto com o que o trabalhismo brasileiro apresentava à época, sintetizado nas propostas do Partido Trabalhista Brasileiro. Ou seja, João Goulart já estava afinado com o projeto trabalhista muito antes de assumir a presidência. Cássio Moreira demonstra com a sua pesquisa como João Goulart estava alinhado com o ideário trabalhista, formulado pelo PTB da época, aliado também às contribuições da CEPAL e imbuído do nacionalismo getulista. A proposta de João Goulart era consistente com o programa trabalhista nas várias reformas que propunha para a sociedade brasileira, consubstanciadas nas reformas de base, ou seja, 10 reformas estruturais com profundas transformações necessárias na estrutura agrária e nas áreas financeiras, educacional, administrativa, consideradas imprescindíveis para a retomada do desenvolvimento econômico acelerado e para a reversão dos péssimos indicadores sociais brasileiros à época. Ou seja, as reformas de base davam continuidade às transformações iniciadas com a Revolução de 30. O governo de João Goulart, bem como o Partido Trabalhista Brasileiro à época, defendiam um programa que traduzia quase integralmente o projeto de Getúlio Vargas para o Brasil. Propunha ações voltadas para a defesa dos direitos trabalhistas, políticas sociais voltadas para a garantia de emprego, políticas públicas destinadas à qualificação do trabalhador, programa de previdência social ampla, políticas públicas e sociais destinadas ao lazer, à saúde, à educação, à proteção à infância e à maternidade, política de planificação econômica dirigida pelo Estado, projetos de distribuição de renda e de riqueza, incentivo ao cooperativismo econômico e à solidariedade entre todos os cidadãos, visando a paz.
e o aprofundamento do processo de substituição de importações, sendo que agora dava prioridade aos bens de capital. Mas esse não era um projeto socialista, era um projeto nacional desenvolvimentista, ou seja, um programa de reformas da sociedade, da economia e da política brasileira, tentando criar um capitalismo brasileiro. Era uma reforma dentro dos marcos do capitalismo, mas que propunha um outro capitalismo para o Brasil. E talvez esse tenha sido o maior erro de João Goulart. A questão é, os capitalistas brasileiros queriam um outro capitalismo para o Brasil? Estamos falando de um contexto da história brasileira e mundial fértil de ideias, de projetos, e no Brasil nós tínhamos principalmente 2 projetos em disputa. O projeto nacional desenvolvimentista e um projeto internacionalista de desenvolvimentismo associado dependente. E o governo João Goulart procurava retomar o projeto nacional desenvolvimentista, ou seja, queria interromper o projeto internacionalista, iniciado no governo Café Filho e aprofundado durante o governo Juscelino Kubitschek, e esse projeto seria retomado a partir do golpe de 64. Cássio Moreira sustenta que o golpe civil e militar de 64 foi dado não por conta do perigo comunista, não pela ameaça do comunismo, ou para lidar com a situação caótica do Brasil e remover um governo que teria apenas 1 ano e meio de mandato, mas sim para erradicar o projeto trabalhista. A principal causa do golpe civil e militar de 1964 foi o embate entre estes 2 projetos, 2 visões de país. O projeto trabalhista, nos marcos do nacional-desenvolvimentismo, com um caráter reformista e com forte viés distributivista, e, por outro lado, esse projeto desenvolvimentista associado dependente, que tinha como característica básica a aliança estratégica com os setores internacionais, com o capital estrangeiro, que foi consolidado durante o regime militar. Com a deposição de Jango, reforçou-se um modelo de crescimento econômico com concentração de renda, baseado no binômio segurança e desenvolvimentismo. Ou seja, o golpe não foi apenas contra João Goulart, não foi apenas contra um governo dito populista, mas contra o trabalhismo, materializado no Partido Trabalhista Brasileiro, no governo Vargas e no governo Jango, contra as suas lideranças e contra as práticas políticas do trabalhismo brasileiro. Com isso, Cássio Moreira desconstrói 3 mitos sobre Jango. A ideia de que Jango era um presidente populista, sem apoio popular e sem projeto. Cássio Moreira vai na linha de autores como Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes, que criticam o conceito de populismo, criado e difundido por uma dada intelectualidade brasileira com forte carga depreciativa, e adota uma outra visão, que entende o trabalhismo como um pacto que estrutura uma relação entre o Estado e a classe trabalhadora por meio de um projeto e concepção de país. Cássio Moreira afirma que o trabalhismo ficou conhecido como populismo paulatinamente, a partir da década de 1950 e principalmente após o golpe de 64, desqualificado por uma direita civil e militar, vitoriosa com o golpe, como demagogia, manipulação, corrupção, ineficiência. E, ao mesmo tempo, as esquerdas revolucionárias também se somaram na crítica ao trabalhismo, pelos sindicatos atrelados ao Estado, acusando de manipulação de líderes burgueses ou a falta de consciência de classe, na desqualificação de um passado próximo. A esquerda revolucionária acusava Jango de ser um manipulador burguês e carreirista, e a direita acusava Jango de ser um despreparado, um incentivador de greves e de subversão. Entretanto, Cássio Moreira nos oferece uma outra imagem, de João Goulart como um líder trabalhista com forte apoio popular, nos sindicatos, nos movimentos sociais e nas forças armadas.
Um líder que teve a sua imagem manchada com acusações que lhe foram imputadas e jamais comprovadas. Alguém com uma história que queriam que fosse esquecida. O único presidente brasileiro a morrer no exílio. E uma ideologia política que gostariam que fosse esquecida, mas que não é. Pelo contrário, é mais atual do que nunca. O projeto trabalhista ainda é muito atual. Quando olhamos para o Brasil de hoje, para a enorme desigualdade social e regional, para a dívida pública elevada, para o sistema de saúde ineficiente, o déficit educacional e tecnológico, para as crises econômicas agravadas em um contexto de globalização, entendemos que as reformas estruturais voltadas para problemas históricos do Brasil são mais do que necessárias, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento com distribuição de renda e, de preferência, um projeto nacional de desenvolvimento sustentável. Cabe apontar que muitas dessas reformas até hoje não foram implementadas, embora tenham entrado no texto da Constituição de 1988. Portanto, eu indico o livro do professor Cássio Moreira, O Projeto de Nação do Governo João Goulart, tanto para historiadores, sociólogos, cientistas políticos, economistas, enfim, quaisquer estudiosos que se debrucem sobre esse período, sobre esse tema, assim como indico para movimentos sociais, para militantes de correntes políticas que dialogam com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que dialogam com o projeto trabalhista, ainda que esse seja um diálogo crítico, e especialmente quando esse diálogo é crítico, para que afinem ainda mais as suas críticas. Indico também para o leitor leigo, que não é um leitor especializado, um pesquisador, um acadêmico, mas que gosta desses assuntos, que gostaria de conhecer mais sobre a história do Brasil, que gostaria de saber mais sobre o governo João Goulart. Apenas não recomendo como uma primeira leitura. Talvez seria interessante fazer alguma outra leitura introdutória antes. Afinal de contas, o livro é bastante denso, muito qualificado. Cássio Moreira realmente esmiuça o projeto de João Goulart em diferentes fontes, sejam seus discursos, seja em documentos, na mensagem ao Congresso. Enfim, faz uma verdadeira investigação a respeito de João Goulart, do seu governo e do projeto trabalhista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa uma curtida ou não, deixa um comentário, vamos dialogando e construindo outras experiências aqui nesse espaço. Se você quiser, temos outros vídeos aqui para assistir no canal, fique à vontade de conhecer mais o conteúdo que eu tenho produzido aqui nesse meu canal, considere se inscrever e nos vemos em uma outra oportunidade. Até!